Oi, gente, tudo bom? Queria falar um pouquinho mais sobre desfraude com vocês. O que acontece? Eu comentei, já fiz 2 vídeos sobre desfraude aqui da minha terceira filha. Tem outros vídeos sobre desfraude e tem também muitos textos no maternidadesimples.com.br sobre desfraude, mas eu queria falar para vocês sobre especificamente o desfraude da minha terceira filha, porque ela tem uma particularidade, ela tem hipermobilidade. E eu fiquei numa super dúvida em relação se a hipermobilidade poderia ou não prejudicar o desfraude, já explico por quê. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que outros pais de crianças com hipermobilidade podem também se identificar. E eu tive que fazer assim, desse jeito, enquanto eu brinco com a criança, porque a gente faz o quê? Quando dá. Olha que legal, filha! O que acontece? A gente já sabe, se você não sabe, você vai aprender agora, que existem alguns sinais físicos para indicar que a criança está pronta para o processo de desfraude. Se você me acompanha já, você já sabe que eu não acho que a gente tem que esperar um dia que a criança vai acordar com 5 anos e falar, eu quero fazer xixi no pinico. Eu acho que a gente tem que se ir ensinando à medida que a gente acredita que a criança está pronta para desenvolver uma habilidade nova. E é claro que a gente faz isso com paciência, com empatia, observando se a criança realmente consegue ou não. Caso ela não consiga, a gente pode retroceder, a gente pode exigir menos da criança, óbvio. Esse é o nosso papel. Ir observando o quanto a criança já pode desenvolver uma habilidade, ir ensinando essa habilidade para a criança e respeitando a limitação da criança. Inclusive, sobre esse assunto de desfraude, no maternidadesimples.com.br tem um post falando desfraude na hora certa e na hora errada. E nesse post eu conto sobre como eu acho que eu errei com a minha filha Ana Júlia do meio, porque eu quis começar o desfraude antes de ela estar pronta. E eu fui lá então e retrocedi e comecei no momento que eu achei mais apropriado. Isso é a paternidade e a maternidade, é você ensinando o seu filho à medida que você vê que ele consegue corresponder, ir respeitando, ir puxando um pouquinho, isso é muito importante. E voltando agora então à questão dos sinais do desfraude, porque a criança, existem algumas coisas que podem nos mostrar que a criança está apta ao desfraude, apta a começar esse processo. Ela pode estar já identificando o xixi e o cocô, ela pode estar segurando por longos períodos. Tem um vídeo aqui falando como começar o desfraude que dá todas essas dicas, tá? Tem um post também no Maternidade Simples que fala sobre quais são esses sinais de prontidão. Mas tem também sinais de prontidão física, que não são somente de comunicação ou cognitivos. E esses sinais de prontidão físicos, eles nos mostram que o organismo da criança está pronto. Por quê? Porque a criança tem que ter o controle de esfíncter, que é a capacidade de segurar o xixi e o cocô. Porque então você ensina ela que tem um lugar para fazer xixi e cocô, que é o pinico ou o banheiro, só que ela precisa conseguir segurar esse xixi e esse cocô que ela quer segurar. O corpo dela tem que ser capaz de segurar esse xixi e cocô para que ela possa chegar ao banheiro. Então o corpo dela tem que estar pronto. Não só a cabeça, não só o coração, o corpo tem que estar pronto. E existem 2 grandes sinais de prontidão que eu sempre ouvi falar, e eu confirmei com a fisioterapeuta do Brasil que atendeu a Abigail, que é o quê? É a criança pular com os 2 pés, ela pula com os 2 pés, ela já consegue fazer isso, sai do chão com os 2 pés juntos, e ela sobe escada alternando as pernas. Então ela consegue subir a escada alternando. Isso indica que a musculatura dela está preparada já para esse controle do esfíncter, tá? Seriam sinais de prontidão físico. Só que a Abigail tem hipermobilidade e hipotonia muscular. E eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, tem vídeos que eu falo sobre isso, como ela demorou para engatinhar, demorou para andar, e nessa demora eu descobri que ela tinha então a hipermobilidade e a hipotonia. E qual que é esse quadro então? Ela tem as articulações mais frouxas, digamos assim, é esse mesmo, é a frouxidão ligamentar, porque ela tem menos colágeno no corpo dela, nas articulações, e ela tem também uma hipotonia muscular importante, que é a fraqueza muscular, que é natural dela ser mais fraca, o músculo dela. Portanto, o que acontece? Ela tem um desenvolvimento físico um pouquinho mais atrasado. Eu preciso estimular esse desenvolvimento. Então, ela demorou para engatinhar, demorou para andar, e foi preciso estimular para que ela fizesse isso. Logo, ela também demorou para pular com os 2 pés e subir alternadamente a escada. Portanto, na idade que seria a idade normal de começar um desfraude, ao meu ponto de vista, que eu fiz com as minhas outras filhas, que foi por volta dos 2 anos e 3 meses, um pouco antes dos 2 anos e meio, a Abigail ainda não pulava com os 2 pés, não alternava a subida de escada, e além de tudo isso, a gente estava indo para o Brasil, que foi o que eu comentei no último vídeo sobre desfraude, por isso eu não quis começar o processo. Quando eu voltei para os Estados Unidos, pronta para começar o processo de desfraude, eu cheguei nessa dúvida. Peraí, será que, olha a minha dúvida, talvez você concorde comigo,
Ela não consegue pular com os 2 pés, nem subir escadas alternadamente com as pernas, porque ela tem uma fraqueza muscular e uma frouxidão ligamentar. Mas será que isso também impacta o controle do esfíncter? Ou será que ela está pronta para controlar o esfíncter? Eu não sabia identificar essa relação entre as duas coisas, porque afinal a hipermobilidade fazia com que ela não tivesse alguns dos marcos de desenvolvimento que seriam sinais de prontidão para o desfraude. Mas será que ela estava pronta ou não? Então eu conversei com a fisioterapeuta e, de fato, a hipermobilidade pode prejudicar o processo de desfraude, pode atrasar um pouco o processo do desfraude. Por quê? Porque a hipermobilidade afeta a propriocepção. Acho que é esse o nome, gente, propriocepção. O que é essa propriocepção? É a capacidade que você tem de se perceber. Então, por exemplo, eu não preciso olhar para os meus pés para saber exatamente a posição em que eles estão. Eu sei como estão os meus pés. Eu tenho essa noção de onde o meu corpo está, onde o meu corpo termina, qual a posição em que eu estou. Eu tenho autoconsciência do meu corpo. Isso é a propriocepção, todos nós temos. A gente fala muito sobre o TDAH, que a pessoa ela é mais desastrada, ela tropeça, ela cai, ela bate nas coisas, porque a propriocepção dela é um pouco alterada. A gente fala também sobre os adolescentes. Já andou com um adolescente? Ele vai andando e ele vai batendo em você, assim, parece que ele vai atravessando no teu caminho, porque ele tem também esse desenvolvimento da propriocepção nesse período de desenvolvimento e de crescimento também que é alterado. E a pessoa com hipermobilidade também, ela tem uma questão de propriocepção que também é alterada. Ela não tem tanta consciência corporal como a pessoa que não tem hipermobilidade. Inclusive, eu tenho um grau de hipermobilidade, a minha infância inteira eu sempre fui a desastrada, a primeira que derrubava o refrigerante na mesa do aniversário, sempre fui eu, a desastrada. E isso é comum com pessoas com hipermobilidade, em grau menor ou maior. Só que a propriocepção, obrigada, a propriocepção faz parte do processo de você sentir que está com vontade de fazer xixi. Entende? Você precisa sentir que a sua bexiga está cheia. Você precisa sentir que está na hora de ir ao banheiro. Isso também faz parte da propriocepção. Portanto, uma pessoa com propriocepção alterada vai ter uma alteração nessa percepção. E por isso que pode atrasar. Além disso, a musculatura que controla o esfíncter, toda a musculatura corporal, precisa ser fortalecida também, para que ela tenha esse controle, não só de sentir que está com vontade, mas mas também de segurar o xixi para chegar até o banheiro. Portanto, sim, a hipermobilidade pode atrasar o processo de desfraude. Ah, Melina, e agora? Não tem solução para nós? Claro que tem. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar estimulando a criança na fisioterapia, fazendo os exercícios fisioterapêuticos que ela precisa fazer para fortalecer a musculatura, para fortalecer as articulações. E nesse fortalecimento da musculatura, a consequência é que ela vai estar mais apta de maneira global para o processo de desfraude. Entende? Se você tem condição também, a fisioterapia pélvica, que é a fisioterapia aí para a região pélvica, por isso o nome, nossa, que nome criativo, ela também é indicada para ajudar a criança no processo de desfraude, se for algo realmente mais intenso. E é isso aí, então sim, a hipermobilidade pode prejudicar o processo de desfraude, mas no sentido de atrasar um pouco. Mas o fortalecimento geral da criança, que você já está trabalhando para alcançar o desenvolvimento em outras áreas, então você já está trabalhando com o fortalecimento das pernas, do joelho e outras áreas do corpo, e isso irá contribuir então para agilizar esse processo. Mas é isso, então é curioso porque a Abigail está com 2 anos e 8 meses, a gente está no processo firme e forte aí, mas ainda não está concluído, com certeza não está concluído. Algo que as minhas filhas, as primeiras filhas, que também têm um grau de hipermobilidade, mas menor, já estavam aí fazia meses, sem precisar usar fralda mais. E se você quer saber mais sobre hipermobilidade, eu vou deixar aqui os vídeos que eu já gravei sobre isso há algum tempo atrás. Espero que possa ajudar vocês.